Bom, eu queria fazer a minha saudação inicial aí a todos os participantes. O Alberto é o nosso diretor executivo do Instituto, a Tâmara Biolo Soares é a nossa vice-presidente, eu sou o presidente do Instituto Cidade Segura. Uma satisfação reencontrar o ex-prefeito Jairo Jorge de Canoas, que já está aqui na sala com a gente. Logo, logo teremos os demais integrantes dessa discussão. A Paula Mascarenhas, que acaba de entrar, estou vendo a Paula aqui. Então, já estou saudando a Paula também, prefeita de Pelotas. Logo teremos o Rodrigo Neves, de Niterói, e o Marcelo Caumo, prefeito de Lajeado. Marcelo Caumo já está também conosco na sala. Bem-vindo, prefeito. Vamos iniciar rapidamente. Eu queria só, em rápidas palavras, dizer o seguinte. Nós, no Instituto Cidade Segura, quando nós imaginamos a construção desse instituto, a ideia básica que nós tínhamos era a de procurar, procurar algum tipo de discussão sobre segurança pública com base em evidência científica. A ideia que nos animava era as pesquisas que nós fazíamos a partir do interesse e do estudo em segurança pública, oferecer um caminho para gestores, para a sociedade, amparado em evidências, rompendo, portanto, uma tradição na área da segurança pública brasileira, onde muitas vezes as práticas, as praxes policiais, por exemplo, acabam sendo consideradas suficientes para entender o que está acontecendo e para sustentar políticas de segurança. Muitas vezes os próprios gestores não contam com evidências suficientes necessárias para amparar suas decisões. Então, essa é uma primeira marca distintiva do Instituto, né, que nós tem acompanhado o nosso trabalho ao longo desses anos. E do ponto de vista do debate de hoje, eu quero destacar uma importância muito grande, que é o fato de nós estarmos discutindo o trabalho da segurança pública no plano dos municípios. Tradicionalmente, no Brasil, todos sabem, a segurança pública foi sempre considerada como uma questão de responsabilidade dos estados, né? Com alguma ponta de responsabilidade da União, mas os municípios sempre foram alijados desse debate, e havia mesmo uma concepção bastante tradicional de que os gestores municipais não tinham nada a dizer sobre segurança pública, que essa não era a sua responsabilidade. Nós vamos hoje ouvir a experiência de 4 prefeitos, um ex-prefeito, Jairo Jorge, a prefeita Paula, o prefeito Rodrigo e o prefeito Marcelo, a respeito de experiências de segurança pública que eles tiveram ou que estão em curso hoje e que são, de fato, referência do ponto de vista da inovação daquilo que os municípios podem produzir na área da segurança, especialmente do ponto de vista da prevenção. Há muitos aspectos da política pública que envolvem prevenção. Os municípios podem, de fato, ter um grande protagonismo nessa área, contanto que haja gestores com a capacidade, com a competência e com a disposição de tomar frente nesse tema. Então, esse é o cenário no qual nós montamos esse debate. Eu gostaria que o Alberto e a Tâmara pudessem oferecer rapidamente uma visão das políticas de segurança do ponto de vista mais conceitual, digamos assim, que nós estamos implementando, e depois vamos ouvir os relatórios, as experiências pelos próprios gestores que já estão todos conosco. Percebo aqui também já a presença do prefeito Rodrigo de Niterói. Bom, como eu falei no início, esse debate que nós vamos fazer hoje, ele traz 11 anos de experiência que a gente vem tendo, a começar da experiência de Canoas, né, que depois a prefeita Paula conheceu, depois nós fomos, então, ainda por convite da Comunitas, a quem eu já quero deixar um agradecimento, né, nós fomos convidados para participar da experiência de Niterói, e depois, então, o prefeito Marcelo de Lajeado também conheceu a experiência de Pelotas e nós começamos a trabalhar juntos, então, somando essas 4 experiências tão ricas que nós vamos conversar um pouquinho agora. Então, além da Comunitas, que é essa organização da sociedade civil de São Paulo, que trabalha com várias prefeituras do país, que nos apoiou em Pelotas, e em Niterói, agora também ainda em Caruaru e Araguaína, no Tocantins, onde nós também estamos trabalhando junto com outros parceiros da Comunitas. Também deixar o agradecimento à Open Society Foundation, que se interessou tanto pelo projeto de Pelotas, que financiou mais 2 anos do nosso trabalho naquela cidade e que se tornou uma referência muito importante hoje em toda a América Latina
a experiência de Pelotas é usada como um case pela Open, aí como uma inspiração para vários outros municípios aqui do nosso continente. Eu vou passando os slides. A criação do Instituto, né, como o Rolim falou, veio muito por algumas experiências que nós fomos conhecendo do mundo e que nós fomos estudando, né? Como é que algumas cidades conseguiram, ao longo desses últimos anos, no nosso continente, mesmo vivendo situações muito difíceis, virar o jogo, né? Como é que essas cidades conseguiram, de diferentes espectros ideológicos, seus governos aqui, mas como é que eles conseguiram, num curto espaço de tempo, muitas vezes, reduzir a violência e se tornar uma referência positiva de convivência na cidade, né? E nós mapeamos esses 6 pontos, né? Alguns falam não há receita para paz, né? Mas, na nossa opinião, existe sim diversas receitas que já se mostraram exitosas e existem algumas características dessas experiências, né? A primeira delas é a liderança política, né? Para isso que serve a política com P maiúsculo, né? Para unir, para dar um rumo, para integrar diversas forças, né? E isso é um elemento absolutamente fundamental nas experiências de segurança exitosas em todo o mundo. O líder tem um papel muito importante em momentos de crise, né? Especialmente nesses temas complexos como segurança, saúde e diversos outros, para conseguir fazer essa união de forças e engajar instituições e sociedade. O segundo, uma equipe técnica, né? Isso é muito importante, ainda é muito novo na área de segurança. Nós temos policiais, mas nem sempre nós temos gestores em segurança. Pode, algumas vezes, serem policiais. Está aqui o Coronel Paulo Henrique, acabei de citá-lo, é um exemplo de um policial líder na sua instituição, comandante do BOP, comandou as UPPs, mas é também um gestor de segurança. E nós, por exemplo, não somos policiais, mas também temos trabalhado nessa temática. E é preciso ter um plano de ação. Por mais óbvio que isso pareça, muitas cidades não têm um plano de ação para tratar o tema da violência, né? São só ações reativas do cotidiano, apagando incêndios, sem estruturar um plano, né, que nós, a partir de Pelotas, passamos a chamar dos nossos pactos, né? O Pacto pela Paz, o Pacto contra a Violência. E nível 4, esse plano de ação tem que ser estruturado com base em evidências, né? Nós precisamos acabar a era do achismo, a era do populismo na segurança pública, né? A era da improvisação, porque nós temos hoje no mundo um acúmulo de evidências muito potente que nos mostra o caminho a seguir, né? Assim como hoje nós vemos a epidemia e se fala muito de evidências, toda, né, essa pesquisa científica até se chegar numa vacina, em tratamentos, assim é também na segurança, né? Só que na segurança nós estamos até mais avançados, por exemplo, do que no problema do coronavírus. Na segurança nós sabemos o que funciona. Né? Hoje nós não vamos poder entrar nessa parte mais técnica, mas vocês vão ver na experiência, elas se repetem um conjunto de projetos, porque esses são os projetos que funcionam. Claro que tem que se adaptar a cada local, mas existe essa estrutura. Integração entre diversas instituições, um dos elementos mais importantes, né? Todos têm que estar unidos na mesma mesa. O velho paradigma de segurança pública, que não usa evidências e ele não usa integração. Trabalha cada um separado, de forma reativa, fazendo o seu trabalho isoladamente. E aí não consegue produzir impacto. E também é fundamental a integração dentro da prefeitura, com toda a área social trabalhando junta. Na parte de segurança, algumas das nossas metodologias aqui, baseadas em evidência, né, que nós temos aplicado e temos nos aprimorado ao longo desses anos: policiamento em pontos quentes, apreensão de armas de fogo, a dissuasão focada em intervenção em grupos violentos, que é outro nome, uma experiência riquíssima, né, que nós implementamos. Acho que talvez Pelotas, nesse aspecto, chegou no ponto mais forte, mas nós temos experimentado em Lajeado. Janelas quebradas, um tema um pouco mais polêmico, mas muito importante. O tema da perturbação do sossego, o tema do álcool e vários outros aspectos da convivência urbana, que o Brasil tem dificuldade, mas é muito importante se discutir isso. E na área de tecnologia,
O cercamento eletrônico inteligente, aqui a gente aprendeu muito, a experiência de Canoas foi muito rica para nos ensinar o que funciona, né? Então, nem todas as tecnologias onde se gasta muito dinheiro hoje no Brasil produzem o impacto que a gente imagina que provoque. Então, são essas duas principais tecnologias, o cercamento eletrônico inteligente, né, que eu acho que a experiência de Niterói atingiu aqui talvez a melhor experiência que a gente já teve, o detector de tiros que Canoas teve também ao longo da sua experiência, que tem muito resultado, uma experiência muito consolidada nos Estados Unidos. Então, vou chamar aqui a Tâmara para rapidamente apresentar o nosso braço de prevenção aqui, o Emoções para a Paz. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Rolim, prefeitos, prefeita Paula, prefeito Marcelo, Jairo e o querido amigo Coronel Henrique. Ao longo desse período, né, dessas experiências que começaram lá em Canoas e depois os 3 pactos, Pelotas, Niterói e agora Lajeado, nós fomos acumulando esse corpo, né, conhecendo, se aprofundando nesse corpo de evidência, que vai nos dizer que o principal fator de risco para a violência amanhã é a violência de hoje. E então a gente pode começar a prevenir essa violência de hoje muito cedo na vida, ainda na infância, ainda na gestação. Por isso, hoje a gente trabalha com um catálogo de programas que acompanham toda essa linha da vida que vocês estão vendo, que começa desde a parentalidade positiva, com a disciplina positiva, vai passar pelo portanto, dentro de casa, né? A gente diz que não tem manual para ser mãe e pai, mas a gente tem boas dicas para fazer com que essa realidade não tenha violência e haja uma educação com respeito para as crianças dentro de casa. Depois, cognição e socioemocional ali na educação infantil. Muitas vezes a gente recebe uma demanda muito grande da educação infantil nesse sentido, né? É um instrumento que agora, inclusive, a gente está fazendo a formação de Lajeado online, inclusive, e as professoras estão encantadas com esse instrumento. Depois, com muita alegria e com a ajuda de outros especialistas também, alguns dos quais estão aqui com a gente hoje, nos ouvindo, o programa Seja de Educação Socioemocional no ensino fundamental. Então, hoje a gente trabalha, nós vamos agora começar a implementar em Lajeado esse programa do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. Trabalhar educação socioemocional, 5 grandes habilidades: autoconhecimento, autogerenciamento, habilidade de tomada de decisão responsável, habilidades sociais e habilidades de relacionamento, que são as 5 grandes habilidades. A importância disso é trabalhar justamente o período tanto da infância como da adolescência, né? E trabalhar esse tema que a gente sabe, a evidência vai nos mostrar que tem um impacto não só nessa geração, como na geração futura. Os filhos das crianças que receberem esse programa ainda vão ter uma maior probabilidade, né, de ser menos violento e ter maior estabilidade emocional do que aqueles que não têm acesso a isso. No momento de pandemia, todo esse arcabouço de evidência e de conhecimento já vinha ganhando muita importância a nível mundial, e agora, então, a gente imagina, assim, uma escola precisa desses instrumentos agora para trabalhar todo o trauma, né, que vai estar acumulado nesse período pós-pandemia, pós-quarentena. E, por fim, técnicas de terapia cognitivo-comportamental, que hoje a melhor evidência diz que é o que a gente precisa para trabalhar também com os adolescentes e adolescentes infratores também, que é o nosso programa Sagaz. Então, com muita alegria, a gente construiu isso ao longo desses anos, né? E estamos agora aplicando esses programas lá em Lajeado. Ame, Conte Comigo, Seja e Sagaz. Com qual objetivo? Justamente prevenir a violência. É o melhor investimento, toda a evidência vai mostrar que ele tem o menor custo-benefício, né? Porque eles são programas muito simples e são todos por nós pensados para serem políticas públicas, né? Não é aquele programa que é só para uma escola né, particular, porque a escola pública não tem condições. Não, a gente trabalha, né, para a gestão pública e viemos da gestão pública, e o que a gente quer é realmente gerar um impacto em termos de política pública universal. E esses são hoje os programas de prevenção que a gente está aí, que construímos ao longo desse período e que hoje estamos aplicando na cidade de Lajeado.